te conhecia só de ouvir falar. Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Nas areias do deserto, vamos meditar mais um texto bíblico para entendermos melhor o nosso caminho no deserto. Chega um momento no deserto, neste caminho da nossa vida, em que nós nos sentimos fracos, a dor, o sofrimento. Sentimos muita fadiga ao caminhar. Mas o que seria este deserto? É a nossa pergunta. O deserto pode ser tanto um deserto físico, que nós pagamos na nossa carne, no nosso corpo, ou pode ser um deserto interior, que pagamos no nosso espírito. Uma realidade física buscada pelo homem, algumas vezes ascético, no silêncio, ou algumas vezes uma realidade espiritual, onde Deus busca o homem, onde Deus envia este homem para o deserto, como uma fonte de experiência em sua vida, onde Deus o atrai, como está no profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 26, que diz: eis que te conduzirei ao deserto e ali eu falarei ao teu coração. O deserto físico também muitas vezes é aquele deserto onde nós sofremos e pagamos na nossa carne o sofrimento. O deserto, minhas irmãs e meus irmãos, não é muitas vezes punição na nossa vida, como nós pensamos, punição pelos nossos pecados ou um castigo de Deus, mas é uma bênção, é ensinamento, é encontro, é vida nova, é libertação, é novo destino, é passagem, é desafio, é livramento, é caminho a ser feito para uma nova vida, é superação, é um novo horizonte ou busca de um novo horizonte. É despojamento para o essencial. O deserto é graça, é bênção, é encontro com Deus. O deserto, como diz um grande irmão da igreja, Carlo Carretto, é sinal do amor terrível de Deus na vida do homem. Sendo o deserto o amor ciumento de Deus que quer falar ao coração do homem, que o atrai só para si, para que esse homem possa experimentar e exclamar como Jó, o justo que sofreu: conhecia-te, Senhor, só de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram e não te conheço apenas de te ouvir falar. O deserto nos serve, irmãos, para que no sofrimento, seja ele físico ou espiritual, pago no nosso corpo, com a doença, ou no nosso espírito, com o sofrimento da alma que sangra, como diz Agostinho, sangra a alma interiormente, com os acontecimentos da vida interiores, possamos experimentar o terrível amor de Deus, que nos ama, que nos purifica. Ou seja, experimentamos o próprio Senhor, que antes conhecíamos só de ouvir falar, e agora, no deserto, conhecemos completamente, porque o Senhor nos fala no deserto, face a face, como se sentasse ao nosso lado e nos falasse. É a nova experiência de Deus, a experiência da purificação, a experiência de tocar a Deus, a experiência de esvaziar-nos de nós mesmos para o preenchimento total do Senhor, a experiência de estar agora imersos e caminhando para a sua vontade. É o encontro da minha vontade com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja minha. É engraçado, porque quando sofremos,
quando nos desesperamos, quando não vemos a solução humana para o nosso problema, nós nos agarramos a Deus e gritamos como crianças desesperadas que veem o seu mundo cor-de-rosa cair e depositamos toda a nossa confiança em Deus. E quando fazemos esta experiência, iniciamos a conhecer um Deus de amor, providente, socorro, misericordioso, compassivo, benigno, que até então não conhecíamos. Um Deus que atrai o homem e a mulher, um Deus que nos atrai ao deserto. Mas não atrai qualquer homem, não atrai qualquer mulher, atrai somente os eleitos, aquele que Ele ama, para partilhar o seu amor terrível, potente, grande. Esse terrível é entendido no sentido do amor maior, o seu grande amor, que é a misericórdia. Para que nós possamos conhecer a potência do seu amor, que supera o nosso pecado, que supera a nossa fragilidade, que vem em socorro do nosso vazio, que preenche o nosso ser, que nos faz ver uma vida nova. Para que saiam do deserto, para que possamos sair do deserto com uma experiência nova, conhecendo este Deus em profundidade, e que possamos assim clamar como Jó: conhecia-te só de te ouvir falar, Senhor, mas agora os meus olhos te viram de verdade e eu te conheço. E eu quero, meu irmão, minha irmã, meditar com você esta palavra de Jó, que está no capítulo 42. Jó respondeu ao Senhor nesses termos: sei que podes tudo, que nada te é muito difícil. Quem é que obscurece assim a providência com discursos inteligíveis? É por isso que falei sem compreendê-las. Maravilhas que me superaram e que eu nem conheço. Escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos tinham escutado falar de ti. Conhecia-te só de ouvidos, de te ouvir falar, mas agora meus olhos te viram. É por isso que me retrato e arrependo-me no pó e na cinza. Jó, na Sagrada Escritura, ele é tido como o justo por excelência. Onde após ter passado todo o seu sofrimento, ele não abre a boca para blasfemar o nome de Deus. Até a sua esposa o instiga, o diz, tenta fazer com que Jó blasfeme o nome de Deus, dizendo: mas se Deus é bom, se Deus ele é grande, você que serviu a Deus, fez tanta coisa, por que agora Deus te dá isso, Deus te dá o sofrimento? E Jó se cala. Mas em Jó se cumpre toda a obra de Deus. E Jó entende com o seu sofrimento as respostas mais profundas da sua vida, a tal ponto que ele mesmo declara e diz: escuta-me, deixa-me falar. Ele fala para o Senhor tudo aquilo que tem no seu coração. O Senhor escuta e se deixa interrogar. Que belo! O Senhor, ele escuta o que Jó quer lhe dizer. O Senhor se deixa interrogar por Jó, porque vê a retidão do coração de Jó. E o Senhor responde ao coração de Jó. Olha que belo, nosso Deus escuta e se deixa interrogar. É um Deus humilde. Diante do homem que quer conhecer os seus desígnios e a sua vontade, Deus se deixa interrogar. E quando o homem, não entendendo a sua vida, se coloca
diante de Deus e se torna simples diante de Deus, quando o homem não se torna arrogante diante de Deus e abre o seu coração diante de Deus, Deus também abre o seu coração para o homem. Deus abre para ele o seu coração e lhe traduz o segredo da sua vida, falando-lhe ao coração e mostrando-lhe o seu caminho, os desígnios dele sobre a vida deste homem. É interessante, irmãos, percebermos que a nossa fé, a qual tantas vezes falamos ser cega, não tem nada de cega. A fé nos faz ver as realidades mais profundas que há na nossa vida. Se nós percebemos bem, é pela fé que nós vemos a realidade nua e crua da nossa vida. E a verdade mais verdadeira de Deus que habita em nós. Olhando a nossa vida com os olhos de Deus e vendo como Ele a vê, podemos fazer isso somente pela fé. E é este o olhar profético de Deus em nós e que Deus nos chama a ter. No Evangelho de João, há um episódio que eu gosto muito. É aquele em que Jesus ele encontra um cego. E de uma certa maneira todos nós somos cegos. Um cego de nascença. E Jesus ele restitui a vista àquele cego. Jesus dá a esse cego a oportunidade de enxergar, de ver. E ver significa nascer. Porque aquele que não vê, não conhece a vida, não vê o que está ao seu redor. Aquele que não vê, ele é cego. Ele não conhece nada. Porque quem vê nasce para uma nova vida. Ver significa vir à luz, é sair das trevas, do não entender nada, do não ver nada e começar a ver as coisas de modo diferente. Ou seja, é ver aquilo que não via, é ver-se também no outro. E a fé, ela nos faz isso, ver a realidade como ela é. É um nascimento para Deus, é ver a vida com o olhar de Deus. E esse é um grande milagre, porque quando nós conhecemos a Deus no deserto, nós começamos a ver a nossa vida a partir do olhar de Deus, como Jó. E passamos a ter mais fé, nascemos de novo, passamos da escuridão para a luz, para Deus. O nosso coração ele sai das trevas que se encontra e passa a ter uma esperança de luz. Conhecendo assim a Deus até no sofrimento, permanecendo assim fiel a Deus, como Jó, que viu toda a sua vida com o olhar de Deus e conheceu a Deus a tal ponto que Deus se sentou ao seu lado e se deixou interrogar. Quantas pessoas que eu já conheci que no hospital, no seu sofrimento, me diziam essas palavras: Padre, eu sentia que Deus sentava do meu lado e falava comigo. No momento mais duro de dor e de sofrimento. Pessoas que se sentiram totalmente amadas por Deus no sofrimento. Deus nos dá olhos para ver. E cada um de nós, meus irmãos, como Jó, sofre como Jó. E como Jó pode estar vivendo o seu deserto. Pode até ter perdido tudo e não saber o motivo do seu sofrimento. Mas cada um de nós é livre para voltar para Deus ou não. Para viver na escuridão, na cegueira ou na luz. Para passar das trevas à luz. Jó voltou-se para Deus, para a luz. Voltou-se para Deus no seu sofrimento, sem blasfemar, enquanto todos seus amigos o culpavam. Culpavam a Deus do seu sofrimento. Todos maldiziam o santo nome de Deus. Mas Jó, que sofria tudo no seu coração e no seu corpo, na sua carne,
ele bendizia o nome de Deus, mesmo estando no seu leito de dor, mesmo tendo seu corpo chagado, ferido, mesmo perdendo a sua vida, Jó bendizia Deus. Mesmo tendo no seu coração a dor da perda das suas filhas, a perda dos seus negócios, a perda dos seus campos, Jó bendizia Deus. Jó sofria no seu corpo e no seu espírito e bendizia o santo nome de Deus, enquanto todos maldiziam. Jó, em seu sofrimento, não vivia nas trevas, não vivia na escuridão. Jó vivia como um homem iluminado por Deus. O homem nas trevas, ele age sem a sua identidade, age na escuridão. Somente quando Jesus ele entra, quando Deus ele entra em um coração, em uma vida, que se abre para deixar-se questionar pelo Criador, para ter dele a resposta, ali assim entra a luz. Somente quando o homem se abre no seu sofrimento para Deus, ele é iluminado. Deus é capaz de iluminar o homem a ver as coisas, a sua própria vida, até o seu próprio sofrimento, e dar a esse sofrimento um valor de iluminação incalculável. E a igreja nos ensina que nós somos chamados a unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz, a entregar o nosso sofrimento no altar. Então você, meu irmão, minha irmã, que está aí no seu leito de dor, que está nesse hospital, nesta cama sofrendo, una o teu sofrimento ao sofrimento de Jesus e ofereça o teu sofrimento, porque ele tem um valor incalculável. Ofereça esse sofrimento pela pessoa que você ama. Ofereça esse sofrimento pela salvação, pela tua salvação, pela tua conversão, pela conversão da pessoa que você ama. Quero dizer que o teu sofrimento tem um valor incalculável. E esse sofrimento é para que se cumpra a glória de Deus na tua vida. Quantas pessoas que sofrem e depois Deus, ele muda toda a história como mudou a de Jó. E Deus transforma a dor, até aquela doença incurável, e cura. Porque Deus, ele tem a tua vida nas mãos dele. E à medida que você aceita a luz, aceita esse sofrimento, sem blasfemar, mas louvando a Deus, Deus, ele é glorificado na tua vida. E você se conhece cada vez mais. É um mistério do amor de Deus. No cego que eu falei há pouco, do Evangelho de João, é interessante notar uma coisa que agora me vem e que eu partilho. Perguntaram a Jesus sobre aquele cego, mas por que ele é cego? É culpa dele ou de seus pais? É culpa dele por ser cego? É culpa do seu pecado? É engraçado. O homem sempre quer colocar a culpa do seu sofrimento em alguém, e quer sempre ligar a doença a uma culpa. Mas a doença está realmente ligada à culpa deste homem, deste cego? É engraçado que Jesus nos diz que não. Se nós lemos no Evangelho de João, nós vemos que aquela doença não é ligada à culpa daquele homem e nem de seus pais, mas é para que se cumprisse a glória de Deus. Não é castigo sobre aquele homem, não é culpa de seu pecado, não é culpa de seus pais, mas é para que se cumpra a glória de Deus. E uma coisa é certa, Deus pode provar o justo, o bom, também na doença, e glorificar o seu nome na vida desse justo. Deus diz isso aos discípulos. Não é culpa dele e nem de seus pais, mas esta cegueira de nascença vem na vida dele, é para que se cumpra a glória de Deus. E qual é a obra de Deus? A obra de Deus é aquela que o homem veja, é aquela que ele tem a vida plena em abundância.
A tua doença, meu irmão, minha irmã, o teu sofrimento físico e espiritual é para que se cumpra a obra de Deus na tua vida e na outra em abundância. E Deus sabe como fará isso. Os amigos de Jó, quando viam sofrer, falavam que era a culpa de Jó, que era a culpa de seu pecado. E Deus disse que aqueles amigos eram falsos amigos. E Jó disse a eles: eu não sou culpado, porque Jó era justo. Deus fala para o Jó fazer oferendas para perdoar aqueles amigos. Assim, meu irmão e minha irmã, perdoe aqueles que não sabem o que falam para você que está sofrendo, que culpam o teu sofrimento, a tua doença, dizendo que você é culpado desse sofrimento porque é culpa do teu pecado. Jesus do Evangelho tira esta associação do pecado pessoal e do mal. O mal ele existe no mundo? Sim, existe. Mas nem tudo que há na minha vida é fruto do meu pecado pessoal. Nem tudo. Nem tudo é culpa e é castigo de Deus. Porque Deus, antes de ser punidor, castrador, como muitos pensam, Deus é Pai, Deus é amor, é misericórdia, não é patrão, não é punidor, é amor, é Pai, Deus quer o teu bem, Deus te ama. E muitos dos meus sofrimentos, os nossos sofrimentos, são para que se cumpra a obra de Deus. É isto que nos ensina o Evangelho. Que se cumpra a obra de Deus na minha vida. E para que eu, no meu deserto, no meu sofrimento, conheça em profundidade o amor de Deus. Como disse Jó, antes eu te conhecia de te ouvir falar, agora eu te conheço de verdade e eu te toco. É claro que o nosso pecado também traz sofrimento ao nosso corpo físico. E aqui devemos também pedir a misericórdia do Senhor. Mas nem tudo é fruto do nosso pecado. Assim, meu irmão, minha irmã, tua dor, teu sofrimento, teu deserto não é em vão. É para que tu conheças a potência do amor de Deus, que está com você, que te ama. Deus que senta do teu lado e te fala. E você faz a experiência disso na tua vida. Neste momento, vamos elevar o nosso coração ao Senhor. Neste momento, Senhor Jesus, eu quero te apresentar este meu irmão, esta minha irmã que sofre no seu corpo físico, que está nesse leito de dor, desejando até a morte. A morte porque olha para o seu corpo e vê o seu corpo chagado, como viu Jó. Seu corpo ferido. Vê do seu corpo, o seu corpo perdendo as forças físicas e não vê mais a vida no seu corpo. Senhor Jesus, nesse momento eu peço que o Senhor toque com as tuas santas chagas esse corpo físico e que o Senhor venha dando vida a este corpo físico. E não só esse corpo físico, mas vida a este coração que perdeu a esperança. Eu peço que o Senhor também cure, Senhor Jesus, toda esta mente cansada, por se sentir culpada, por olhar esse sofrimento físico e se achar também culpada por ver nesse sofrimento a culpa do seu pecado. Nesse momento, Senhor Jesus, esta mente que vê todos os seus pecados passando, que se culpa de tantos pecados, dê, Senhor, o teu perdão, a tua absolvição, a tua paz. Dê, Senhor Jesus, agora a paz do coração. Tu, Senhor Jesus, conhece cada coração, conhece, Senhor Jesus, cada sofrimento. Vem, Senhor, consolando este coração deste irmão, desta irmã que sofre e que se culpa por estar sofrendo, que se culpa por ter pecado e que atribui todo esse sofrimento físico ao seu pecado. Senhor, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de misericórdia, Senhor.
Vem agora, Senhor Jesus, dando paz a este coração. Vem dando paz a este coração, Senhor Jesus, que também sofre a perda de seus bens materiais, como Jó que perdeu tudo. Ajuda, Senhor Jesus, este coração a não blasfemar, a não maldizer o teu santo nome, mas agora na dor e no sofrimento permanecer fiel à tua palavra, a bendizer o teu nome, porque tu, Senhor Jesus, é fiel e tu amas. Sim, Senhor Jesus, te pedimos agora a tua graça e a tua paz sobre esta vida. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor também quebre todas as palavras duras que essa irmã escutou, palavras que o fizeram se culpar ainda mais por toda a dor e sofrimento. Pedimos, Senhor Jesus, agora que o Senhor coloque anjos e pessoas de amor ao lado deste irmão, desta irmã que sofre no seu leito de dor, que sofre na sua doença física, psíquica e espiritual, para que encontre uma palavra de conforto e de amor. Seja tu, Senhor Jesus, mesmo agora a consolar este coração e dar a tua paz. Pedimos, Senhor Jesus, que agora o Senhor venha dando o teu amor. Porque esse irmão, esta irmã, Senhor Jesus, antes não te conhecia, antes de todo esse sofrimento, mas foi com esse sofrimento que passou a conhecer uma nova vida, a conhecer a tua presença, a conhecer o amor. Sim, Senhor Jesus, vem. Vem agora, Senhor Jesus, dando toda a tua presença, a potência do teu amor, que conforta, que consola, que perdoa e que traz a tua paz. Meu irmão, minha irmã, nesse momento vamos rezar juntos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, pedindo a cura total dos nossos corações. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz. Te quero bem, um grande abraço. Tchau, tchau.